A Bíblia diz assim: então vi descer do céu um anjo, e tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Eu vou destacar de cada verso aqui uma palavra. A palavra de Apocalipse 21 é chaves, ou chave, né? Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Olha essa frase: prender um criminoso é privá-lo de suas atividades, é isolar uma ameaça real da vida das pessoas. Lembra daquela expressão, estou de mãos atadas, não posso fazer nada? Satanás não vai ficar preso literalmente. No Apocalipse há uma fluidez, você já sabe disso, simbologia e literalidade, as coisas se misturam, você tem que ter o discernimento, à luz da palavra de Deus. Quando uma pessoa fica sozinha, quando ela é isolada dos demais, como se fosse um cárcere privado, aquela cela de isolamento, a solitária. Prender um criminoso é privá-lo de suas atividades, é isolar uma ameaça real à vida das pessoas, não poderá fazer nada. E a obra do engano que começou no Éden vai terminar. Satanás, quando chegou na terra, ele começou uma obra, a obra do engano, e ele não parou de enganar as pessoas. Ele é o enganador. Ele não usa mais a perseguição, ele usa a sedução. E nunca, irmãos, nunca, como nunca na história desse mundo, Satanás esteve tão solto no coração humano, tão solto, é impressionante, usando mesmo até a religião. Eu já falei aqui, irmãos, nós os pastores, se não formos sinceros, honestos e verdadeiros, seremos os que mais sofreremos. Engano. Satanás é um enganador. Em Colossenses 2,15, Jesus já expôs o engano. A Bíblia diz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Você não precisa ser enganado. Você não precisa ser enganado. Estude a palavra do Senhor. Estude a palavra do Senhor. O verso 4 diz assim: vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. É pena que o tempo parece que passa mais depressa aqui em cima do que no outro lugar. O que é participar do julgamento de Deus no milênio? Eu vou resumir. É participar de uma auditoria do que Deus fez. Deus vai abrir os livros. Deus vai mostrar o que Ele fez. E nós vamos participar dessa auditoria. Daniel 7:22 diz que o juízo foi dado aos santos do Altíssimo. É um juízo de comprovação, de verificação. 1 Coríntios 6, 2 e 3 diz assim: não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis que os santos hão de julgar os próprios anjos, o próprio Satanás? Deus vai mostrar, Deus é justo, Deus é fiel, Deus tem um portal de transparência no céu. Todas as coisas serão esclarecidas. Agora, irmãos queridos, aqui tem uma classe que é destacada. Vi também a alma dos decapitados por causa do testemunho da palavra de Deus, e não amaram a sua própria vida em face da morte. Os mártires de todas as eras, desde Abel, de uma forma especial, os que viveram na idade escura, na idade média, os que sofreram os golpes da santa, que não tem nada de santa, da Inquisição satânica. Todos esses que morreram por Cristo na Idade Média, depois do período da igreja primitiva, onde os cristãos eram jogados na arena para serem trucidados, mortos por feras, por causa da palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Deus dá destaque àquele que mais sofreu. O céu será um eterno peso de glória. Vidas que sofreram nas mãos do poder político romano, no início da era cristã primitiva. Sofreram martírio na era medieval, nas mãos do poder romano religioso, e também
nessa classe, estão aqueles que enfrentarão a trindade do mal. No tempo do fim, Deus capacitará aqueles que enfrentarão a trindade do mal, diz o verso 4, não trocando a Bíblia, a lei de Deus, pelo engano mundano, em nome de ecumenismo, em nome de família, em nome de sociedade, em nome de o nome que for dado. A lei é o testemunho, se não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Deus não esquece aquele que dá a sua vida por Cristo. Interessante, a Bíblia diz que essas pessoas, elas foram testemunhas. A palavra testemunha em grego é a palavra martiras, ou martirel, mártires. Todo mártir é uma testemunha de Jesus. Pastor, mas eu tenho algum martírio a fazer? Tem. O pior dos martírios para você e para mim, o nosso orgulho, o nosso próprio eu, a nossa vontade carnal, uma vontade torcida, uma vontade caída, uma vontade que puxa para baixo, a entrega do nosso coração. Esse é um grande martírio. Você precisa testemunhar de Jesus. Os mártires de todas as eras. Agora veja a expressão: todo mártir que morreu por Cristo fê-lo como um vencedor. Patriarcas e Profetas, página 72. Abel é um vencedor, Ruz é um vencedor, Savonarola é um vencedor. Todos os que morreram por Cristo como mártires, testemunhando por causa da palavra de Deus, morreram como vencedores. E a Bíblia faz um contraste com os covardes. Os covardes não entrarão no reino de Deus. O covarde espiritual. Irmãos, não se iludam. A Bíblia diz em Apocalipse 12, verso 11: os mártires venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. O amor à verdade foi maior do que amor à própria vida. Essa vida, porque almejava uma pátria celestial, a vida eterna, a vida verdadeira. A história se repetirá. Acendam-se, irmãos, aconteça o reavivamento, aconteça uma reforma, aconteça uma explosão evangelística, o alto clamor, pregue a palavra e a perseguição vai voltar. Você vai ver. Eu espero estar vivo para isso. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E ainda, irmãos, o verso 4 diz assim: viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A palavra grega para vida é zoe, mas a palavra usada aqui é zao. Zao significa reviver. Fala tanto os que ressuscitaram na primeira ressurreição, quanto na segunda. Na verdade, irmãos, nós nascemos nesse mundo mortos em ofensas e pecados. Isso aqui não é o plano de Deus. 70, 80. Semana visitei uma querida irmã, 84 anos, com câncer, sua filha acamada, paralítica. Isso aqui não é a vida que Deus planejou. Adão vai reviver, Abel vai reviver. Os que morreram em Cristo vão reviver, mas vão viver e reinar na vida verdadeira. Zao, viveram e reinaram com Cristo. E então vem aquela frase que eu usei aqui, Efésios 2,19, sois da família de Deus. Isso aqui é fantástico. Querido irmão, querido amigo, nós somos membros da família de Deus, a família da terra, a família cristã, a família que aceitou Jesus, que aceitou a palavra de Jesus, que aceitou a verdade como é em Cristo Jesus. Logo vai se unir com a família celestial. Lá está o nosso irmão mais velho, lá está aquele que levou a nossa carne e o nosso sangue, lá está o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele levou a nossa carne e Ele voltará. Ele tem um corpo e nunca mais abrirá mão desse corpo. A encarnação foi algo definitivo, um grande mistério. Ele se tornou um de nós e nós nos tornaremos um com Ele para sempre. O governo foi dado ao homem, será devolvido ao homem. Viver para Deus é reinar, e você é um filho de Deus. Um reino está te esperando, um reinado está te esperando. Irmãos, se a gente desse mais valor a essas coisas, olharíamos menos para as coisas laterais e mais para as coisas celestiais. Romanos 8,17 diz: somos co-herdeiros com Cristo.
Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Romanos 8,17. O que é um co-herdeiro? Jesus é o herdeiro de Deus, o Pai. Ele herdou todas as coisas, diz a Bíblia. E agora Ele vai entregar, vai dividir isso com você. Você é um co-herdeiro, vai herdar junto. Os cidadãos que estão no céu, nós somos concidadãos, juntos também. Quando as duas famílias se reunirem, seremos herdeiros e eternamente filhos da eternidade. Ah, irmãos queridos, nós vamos reviver e nós vamos reinar. Viver para Deus é reinar, e reinar para Deus é servir e ministrar. Por isso que no verso 5 e 6, vamos terminar, diz assim: os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Isso é pós-milênio. Verso 6, esta é a primeira ressurreição. Feliz e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele 1000 anos. Você sabe que a palavra milênio não existe na Bíblia? É uma palavra grega, é uma palavra latina, mille anos. Mas 1000 anos é um milênio, isso aí todo mundo sabe. Durante o milênio, não haverá autoridade satânica, não haverá autoridade da doença, não haverá autoridade da morte, haverá autoridade de Deus. E quando Deus exerce a sua autoridade, é para o bem, para a salvação, para a eternidade. Ah, irmãos queridos, a Bíblia diz que nós seremos sacerdotes. Mas pastor, sacerdotes então eu vou ler para você. Em Êxodo 19:6, quando a nação de Israel saiu do Egito, a Bíblia diz: vós me serei reino de sacerdotes, testemunhas de Deus. Isaías 61, verso 6 explica melhor: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. E agora no paralelismo hebraico, vós sereis chamados ministros de Deus. Irmãos, o que é ser um sacerdote de Deus e de Cristo no céu? É participar das atividades celestiais com Deus, sendo um ministro. Os anjos são ministros de Deus, a serviço. Nós vamos estar imersos nas atividades de Deus, junto com Cristo. Nós vamos ministrar junto com Deus, no seu reino milenar e também aqui na terra. A pessoa mais próxima de Deus deveria ser um ministro, um sacerdote, um pastor. Que grande privilégio gastar a vida, usar a vida. E não importa a tua profissão, não importa o que você faça. Se você ministra as coisas de Deus para alguém, você é um sacerdote do Senhor, nação santa. 1 Pedro 2, verso 9. Uma função sacerdotal, imerso nas coisas das atividades celestiais, como ministro de Deus. E nós iremos reinar para todo sempre. E fechando, as palavras que queremos falar aqui, 6 palavras que fazem o escopo desse texto. Chaves estão nas mãos de Deus, o engano nas mãos de Satanás, o julgamento, a auditoria que será feita no céu, e você e eu vamos participar. Iremos reviver. Zao! Adão vai reviver. Já viveu, morreu. Nós vivemos, muitos morremos. Essa semana, infelizmente, perdemos aqui um querido diácono. Não vou mencionar o nome por respeito à família, porque não consegui ter contato. A esposa está no hospital, estamos orando por ela. Mas logo ele vai reviver, Zao. E logo nós vamos reinar. Logo nós vamos sacerdotizar. Nós vamos ministrar junto com Deus, porque Deus nos dará essa autoridade. Eu vou...